Enfim, ontem o presidente Lula elogiou publicamente um ministro, mas não da Fazenda, Antônio Palocci, que esta semana rebateu críticas numa comissão do Senado e ainda deve ser convocado pela CPI dos bingos. Os afagos do presidente Lula foram para a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, principal adversária de Palocci no governo. Ontem, numa solenidade no Planalto, o presidente citou várias vezes o nome de Dilma Rousseff. Isso um dia depois de Palocci ter criticado a ministra na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O presidente Lula ainda disse aos jornalistas que não viu o depoimento do ministro da Fazenda, mas gostou do resultado. Vamos a Brasília, onde está Cláudia Bom Tempo. Cláudia, será que o presidente Lula ainda vai fazer um pronunciamento de apoio ao ministro da Fazenda? Isso vai ser certamente perguntado a ele hoje, viu, Renata? É que o presidente Lula resolveu dar uma série de entrevistas, começando por 9 emissoras de rádio. Analistas políticos começam a achar que essas divergências públicas são até estimuladas pelo Palácio do Planalto. Não foi o que a equipe econômica esperava. Quando os jornalistas perguntaram ao presidente o que ele tinha achado do depoimento do ministro da Fazenda, Antônio Palocci... Eu não consegui assistir porque eu estava trabalhando aqui, mas de qualquer forma, pelo que eu vi que vocês escreveram, ele foi bem. Mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, que almoçou com Lula, contou uma história diferente. Ele gostou do desempenho, entendeu que o depoimento foi conduzido de maneira civilizada, politicamente recomendável, e disse que ficou até de madrugada assistindo. E durante um discurso no Palácio, Lula não citou o ministro da Fazenda. Em vez disso, fez elogios à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que tinha sido criticada por Palocci no Senado. Eu não poderia deixar de parabenizar a Dilma Rousseff, porque eu lembro como se fosse hoje, a primeira pessoa que falou comigo do biodiesel foi o Roberto Rodrigues. Entrou na minha sala e falou: presidente, eu fui no encontro e olha, tem uma coisa revolucionária que é o biodiesel. Nós montamos uma reunião de vários ministros e colocamos a companheira Dilma como coordenadora do programa. Mais de 80 pessoas participaram da elaboração do projeto. Sabe, quando o projeto estava pronto, fizemos um projeto de lei, mandamos para o Congresso, tivemos o apoio dos deputados, das deputadas, dos senadores, das senadoras, e esse projeto hoje está se consolidando definitivamente. No Congresso, o comportamento do presidente foi considerado estranho pela oposição. Se o presidente não acompanhou a fala do ministro Palocci, seu principal ministro, no Senado, ele foi até irresponsável. Segunda constatação, ele parece estar jogando Palocci ao mar. É o que eu começo a entender. Terceira constatação, essa paixão repentina pela ministra Dilma me dá a impressão de uma certa volubilidade do presidente. Ele tem ora um queridinho chamado Dirceu, uma outra hora um queridinho chamado Palocci, e agora parece que é uma queridinha chamada Dilma. Já os governistas acharam normal. O presidente da República não pode ficar durante mais de 10 horas à frente da televisão. Ele confia no seu ministro e ele delega a ele não só a condução da economia do país, mas também a sua relação com a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado da República. Apesar de ainda esperar um gesto público de apoio do presidente, o ministro Palocci está tranquilo, de acordo com assessores. Lula já deu sinais de que vai manter a política econômica atual e o presidente e o ministro se falam várias vezes por dia. Palocci, inclusive, tem participado de reuniões com a ministra Dilma Rousseff. Os dois têm trabalhado juntos para atender a um pedido do presidente: aumentar os investimentos e acelerar a execução do orçamento. O governo gastou, até agora, muito pouco do que estava previsto no orçamento. A ministra Dilma Rousseff é uma das que defendem mais investimentos, enquanto o ministro Antônio Palocci quer controlar os gastos. Vamos conversar com Alexandre Garcia em Brasília. Alexandre, afinal, o presidente Lula está de qual lado? Bom, a posição do presidente Lula, Renato, é no mínimo ambígua, porque o presidente Lula, no momento em que o ministro Palocci faz sucesso, digamos assim, no Senado, até diante da oposição, declara aos jornalistas que não assistiu ao depoimento porque estava trabalhando. Quer dizer, ou o presidente não está ligando para o destino do ministro, ou o presidente está alheio a um dos pontos mais cruciais da crise, ou vamos conceder que o presidente tinha dito na véspera que o ministro ia dar um baile, então ele já confiava que o ministro iria dar um baile e não ouviu.
Mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que o presidente assistiu sim e foi até a madrugada. Afinal, onde está a verdade? Ou será que existe uma meia-verdade, que o presidente assistiu a uma parte e não assistiu a outra? De qualquer forma, no dia seguinte, com a bolsa subindo, caindo o risco Brasil, caindo o dólar, o presidente diz que eu não poderia deixar de parabenizar a Dilma Rousseff e não diz eu não poderia deixar de parabenizar o Antônio Palocci. E cita a ministra Dilma 5 vezes. No depoimento no Senado, o senador Jefferson Pérez indagou o ministro sobre a divergência com a ministra Dilma. E o ministro Palocci respondeu que, mesmo com a opinião divergente da ministra Dilma, a política econômica continua assim como está. Em seguida, senadores passaram a fazer críticas à ministra. Será que a ministra ficou magoada e, por causa disso, o presidente Lula precisou citá-la 5 vezes no dia seguinte, naquela reunião sobre biodiesel, e acabou botando mais combustível na fogueira? Renata?